tem outro recorte da sua carreira que eu queria relembrar, que você foi diretor artístico da Record, de uma Record que estava no auge. Muita gente, talvez nem saiba, essa geração que está crescendo agora, mas quem é um pouco mais velho vai lembrar que a Record tinha aquele slogan de rumo à liderança, né? Acabou não se concretizando, mas quando você foi para lá, isso era um mantra, eu acho, ali da Record, né? Você foi contratado, velho, realmente para tirar o primeiro lugar da Globo? A Record realmente acreditava que ia tirar o primeiro lugar da Globo, ou aquilo era um slogan de impacto? Assim, eu estava na Band, Aham. e aí o Luciano Calegari, com quem eu já tinha trabalhado muitos anos no SBT, foi para a Record. E aí ele montou lá um time com o Walter Zagari na Superintendência Comercial, que também já tinha trabalhado no SBT. E aí o Luciano me chamou lá, falou assim, olha, a gente vai, tô vindo aqui para Record e tal. Eu estava há pouco tempo na Band, inclusive, um ano só. É, mas o convite foi muito legal, assim, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com o Luciano e ele acreditava muito no meu trabalho. Então eu falei, pô, vamos lá. A princípio, eu fui lá para ser diretor de programação, é, era diretor de programação, e a Record tinha uma meta lá importante que era expandir a Record Internacional. Primeiro ano que eu trabalhei lá na Record, nessa ida, acho que foi 2001, se não me engano. Uhum. É, eu trabalhei, viajei muito, era uma expansão da Record Internacional. Toda a programação, a gente fazia 3, 4 feeds diferentes de programação, uma para cada lugar, horário, foi um trabalho doido ali. Quando a Record Internacional decolou, aí o Luciano, a gente começou a produzir coisas lá na Record. E essa essa frase, esse coisa veio, acho que foi o Walter que falou assim, arruma a caminho da liderança, se não me engano. Uhum, Caminho da uhum. liderança. A princípio É. foi um slogan comercial. E depois a gente tava com vontade, assim, muita gente pergunta assim, quando você está fora da Globo ou na Globo, é diferente, porque qual é a meta? Quem está numa corrida? Você quer ganhar do primeiro lugar. Se o primeiro lugar está a Globo ou a Band ou coisa, você quer ganhar do primeiro lugar. Não, o discurso ali, da minha parte, como diretor de programação e artístico depois junto, assim, não é que eu quero ganhar da Globo, eu quero chegar no primeiro lugar. E quem estava em Perfeito. primeiro lugar estava a Globo. Então, se fosse a Rede TV ou se fosse o SBT, a gente queria ganhar né, ou a Band, sei lá. Então, essa história aí ganhou muito corpo, porque a parte comercial também, marketing, naquela época a gente começou a trabalhar, produzir muita coisa, e isso aí acabou ganhando assim, vamos dizer, uma dimensão um pouco maior do que era internamente, né? Uhum. Mas o sonho de ganhar da Globo sempre existiu, né? Acho que existe até hoje, em todos Você acha que os. existe? Pô, quem não tiver esse sonho também é melhor desistir, porque se você tá num lugar, você não acredita que você nunca vai ganhar, é difícil, né? A gente nunca consegue tudo que a gente sonha e tenta, mas tentar tem que tentar, né? Uhum. Toda, todos os lugares que eu trabalhei antes de trabalhar na Globo, eu queria ganhar da Globo. Mas não é porque era ganhar da Globo, né? Ser É ganhar primeiro. chegar em primeiro lugar. Às vezes, quando estreava um programa, o cara falou assim: ah, quanto que você gostaria que desse de Ibope? 100. É, Aí, hein? não, sempre me perguntaram isso, eu falei assim, ó, que eu gostaria que desse 100, mas não é impossível dar É 100, mas impossível. ou não, mas a gente sempre quer, né? O problema não é pensar grande e não conseguir, o problema é pensar pequeno e conseguir. Uhum. É, pelo que a Record pensou, planejou, ela pode não ter conseguido a liderança, mas ela chegou num auge Não, a dela gente fez, que não, fizemos muita fez uma coisa. história. Chegou um ano lá que a gente fez, sei lá, 16 programas no ano. Lançamos 16 programas assim, no mesmo ano, sei lá. Fizemos muita coisa, novela, Sim, jornalismo. Fiz muita coisa lá, muita coisa. não, exatamente. E
assim, por mais que vocês fizessem a diferença, vocês falavam entre si, putz, por mais que a gente faça, invista, tem dinheiro, tem gente, tem conteúdo, a gente tá no nosso. A Record nunca chegou nesse nível antes, e mesmo assim a gente tá muito longe da Globo. Batia essa. Não vou dizer frustração, mas essa, putz, a gente. Estamos no limite da capacidade, mesmo assim ainda tá muito longe. Tinha essa conversa, mais ou menos, ou não? Não, porque assim, agora, Thiago, assim, eu tô falando por mim, né? Não tô Claro, por falando das você, e que você pessoas viveu. que Sim. trabalhavam lá, que trabalharam e que ainda trabalham, sei lá, tô falando eu, assim. Não, essa frustração, ela não deve existir, ela não pode existir. Quando você faz um produto, um programa, é o que eu te falei, você queria dar quanto? Queria dar 100, mas você sabe que não vai dar 100. Uhum. Ganhar da Globo não é fácil, né? Então, quando a gente fez coisas lá e os resultados foram aparecendo, e foram. Eu acho que o grande marco da Record ali, o grande momento da Record ali foi a gente ali estabeleceu e a gente tirou o segundo lugar do SBT, que estava lá desde que É, inaugurou, né? O exatamente. SBT nasceu o segundo lugar. Então, passar ali, a gente primeiro começou de manhã, depois à tarde, depois no prime time, depois na média do dia, ganhando do SBT, essa sim foi uma vitória. Em alguns momentos a gente dava lá um pouquinho, de manhã a gente bagunçou muito a programação da Globo, a Globo teve que correr muito atrás ali quando a gente fez Hoje em Dia, Sim. tinha o Fala Brasil, depois tinha Hoje em Dia, assim, aquilo lá mudou, a Globo teve que mexer na programação ali de manhã, porque começou a perder. Ali a gente ganhava na Globo. Uhum. Vários momentos, entendeu? Assim, enfim, mas não é frustração, é motivação. Uhum. E hoje em dia tá até hoje, Agora, né? Tá no ar aí até hoje. tá. Isso é uma das coisas Exatamente. que eu fiz que eu tenho mais prazer, assim, de lembrar, que foi Hoje em Dia, porque eu Ah, vim com essa é? história, eu tinha vontade de fazer um morning show, assim, nos moldes americanos, assim, eu gostava muito, morei, trabalhei 3 anos nos Estados Unidos, lá em Nova York, trabalhando para a SBT, aí eu assistia muito o Today Show, e Uhum. li muito, aprendi muito sobre aquele programa lá, o Today Show era um recorde de longevidade de faturamento, era o programa que estava mais tempo no ar ali, maior faturamento, todos os âncoras de jornal saíram daquele programa de manhã e foram ser âncora do jornal à noite. Eu estudei aquilo lá, aquilo não foi assim jogado, eu estudei para fazer aquele programa lá. E como é que você E deu chegou no nome certo. de quem apresentaria? Como é que foi esse. Não sei se foi um brainstorm ou se você já tinha os nomes muito Foi. bem. Não, a gente tinha dois nomes. O primeiro nome era o Rodolfo Gamberini, era o Gamberini, era a primeira opção ali, que ele estava fazendo, Uhum. acho que um jornal lá. E depois a Ana entrou depois, eu não lembro exatamente, mas assim, eu lembro que assim, uma semana antes o Gamberini desistiu, assim, não acertou, não teve a negociação lá de contrato, não deu certo. Aí a gente realmente correu atrás o Douglas, que era o diretor de jornalismo, na época ele falou o nome do Brito. Uhum. O Brito, acho que vai sair da Globo, o que que vocês acham? Aí a gente falou, conversou com ele e a gente começou o Brito, a Ana Hickman e o Edu, né? E o Edu, é. E o É. Vildomar já começou dirigindo, que também foi Não, um baita não, não, acerto. o Não? Vildomar entrou bem depois, Ele bem entrou bem depois. depois? Bem depois. Já o primeiro diretor que dirigiu o programa foi o Vanderlei Villamor. Perfeito. Eu tinha E um diretor você. de criação lá, que era o Deto, eu e o Deto criamos o programa, e aí o Vanderlei dirigiu os 2 primeiros anos, e aí depois o Vanderlei foi fazer outra coisa e a gente colocou o Vildomar para ele dirigir o programa lá. Entendi. Mas a gente imaginava na época, Hélio, que você ficaria um pouco mais na Record. Acho que deve ter ficado o quê? Aproximadamente 2 anos nessa Não, passagem, né? não, não, 7 anos. Deu 7 anos? Deu, foi de 2001 a 2007, se não me engano, 2008. Ah, não, é. Então você pegou bastante. Aí depois você foi pra Band, né?
Aí voltei para a Band. Aí você voltou para a Band, e o que que a Band, quando te contratou, ela te falou, Hélio, queremos que você faça isso. O que que a Band almejava ali? O que que a Band tinha Não, como não, a Band tinha, aspiração? não, a Band tinha assim, sempre teve e sempre tem uma vocação ali mais para o jornalismo. Uhum, A Band, o Johnny na época queria fazer esse híbrido que eu acabei fazendo lá na Record de manhã e à tarde. É, a gente acabou meio foi mesmo nessa linha, assim, né? Tinha um jornalismo muito coisa, a gente, enfim, tentou lá fazer algumas coisas também na linha de show, alguns outros formatos, mas, enfim, cada um com as suas vocações e orçamento e coisa. Mas foi legal lá. Foram 3 anos bem. Fiz bastante coisa lá também. teve alguma coisa que você não conseguiu colocar em prática, seja porque o orçamento não Na Band? deixava, porque impediram, alguma coisa que você tentou fazer alguma coisa muito legal que você achou que daria certo e por alguma razão isso acabou não acontecendo, não Ah, por culpa sua, mas pelas limitações. não, não, eu acho que foi ali, foi. Assim, a Band tinha, a gente tinha uma entrega, a Band tem uma entrega ali, né, de comercial bem diferenciada das outras redes ali. Então, Uhum, tinha um trabalho ali também de manutenção do que já estava sendo produzido, do que já estava sendo feito, né? uhum, Então, esse trabalho gastava uma boa parte do meu tempo entregando coisa. hum, Mas a gente fez umas coisas assim, abri muito ali para produção independente, né? A gente tinha alguma, na época, o CQC, o Mundo Segundo os Brasileiros, verdade. tudo improviso, Busão do Brasil foi é, na sua época, não foi? Eu não. Busão do Brasil. Esse não foi muito bem, mas valeu a tentativa. Pô, era bem É, legal, eu gostava desse não, era programa. legal, a ideia era legal, mas, Era boa. enfim. Mas fiz um monte de coisa lá, assim. Fiz um programa um programa que eu gostava muito. Esse sim, esse problema de orçamento não seguiu muito, mas era um programa interessante com o Marcelo Rezende. Era um programa Era chamava um tribunal? Tribunal na TV, e a gente Ah, fazia, sim. eram casos reais de tribunal que a gente fazia uma reconstituição. Eu adorava esse programa, Esse, adorava. esse- esse programa era muito bom. Acho que Bem, o Rezende ele deve ter gostado de fazer também, né? Ou não? um programa bem doido, mas eu adorava. Era. Esse eu não quero ver de novo, mas Você eu não quer ver de gostava de. novo? Não, 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 não. Tá tudo errado. Se você ver hoje, tá tudo errado o Tudo programa. errado. Mas eu adorava ele, assim, a ideia era muito boa. E o Mundo Segundo os É Brasileiros era boa. muito bom de O Mundo Segundo conteúdo. os Aquele Brasileiros lá também foi uma tacada boa. foi. Esse foi você que descobriu? Foi você que bolou? Como é que Não, não, foi a gente era uma produtora, da mesma produtora lá do CQC. o Quatro A Cabeças, né? gente, era Quatro Cabeças, a gente viu numa feira, era um programa espanhol, originalmente espanhol, chamava Carrilheiros en la Estrada. Aham. E aí a gente adaptou para essa leitura, que eram as pessoas indo para um lugar e conhecendo as pessoas daquela cidade, né? E a gente adaptou para o Brasil. Mas foi Uhum. lançado na época que eu estava lá. E o Busão do Brasil, que é um dos realities mais injustiçados da história da televisão brasileira. Tem algum bastidor interessante desse programa? Não sei, nem sei se ele está Não, disponível no YouTube, porque, cara, aquilo lá é muito bom. Eu não sei como é que não era, deu certo. era bom, a ideia é boa. Às vezes você faz a ideia, mas não rola, né? É, isso foi uma pena, né? Era o Edgar Piccolo que apresentava, se Era não o me falha a Edgar, memória, o né? Edgar. E o que eu gostava muito de fazer, mas também esse aí era um pouco mais sofisticado, então era tudo improviso, que acabou Ah, depois sim. virou uma moda, assim, todo mundo fazer improviso, a gente lançou antes também. Esse eu também vi Caramba, numa feira de humor lá em Curitiba e tal, que legal. quis tentar fazer isso na TV.